Classificando os tratores quanto à tração. A tração, ou seja, a forma dele vai tracionar. Nós temos tratores de duas rodas, tá? Esses modelos são considerados tratores de duas rodas, apesar deste apoio, nesse caso, ela complementa um implemento que está aqui. Esse aqui atrás eu tenho uma enxada rotativa e proporciona um banco para o operador, mas a tração é feita nessas duas rodas. Esse modelo, essa pequena roda traseira do lado direito, é só para você conseguir deslocar. A pessoa vai andando em pé, segurando nessas pontas. Isso aqui é chamado de rabiça. Rabiça vem lá da tração animal, bem antes, bem antigamente, onde o arado de tração animal, onde o animal ia na frente, a pessoa ia atrás segurando o implemento, ela segurava na rabiça. E aqui é a mesma coisa, a pessoa vai andando, acompanhando o trator e, obviamente, ele fazendo a força. Então, nós temos tratores com tração em duas rodas. Outra opção são os tratores de três rodas, ou entendam como três apoios. Porque o que vocês estão vendo aqui, um pneu traseiro de um lado, outro pneu traseiro do outro, e dois pneus aqui na frente, bem próximos um do outro, bem juntos. Então você pode falar, mas isso é um trator de quatro rodas? Sim, mas o que nos interessa é o apoio no chão. E essas duas rodas aqui juntas, elas caracterizam como um apoio só, um apoio largo no meio do trator. Então, por isso, mesmo tendo modelos com quatro rodas, como eu já deixei de propósito para vocês aqui essa foto, ele é considerado trator de três rodas, ou três apoios ficaria melhor explicado. Agora, vamos aos tratores mais comuns, que são os tratores de quatro rodas. Tá? Para isso, nós vamos separar ele de algumas formas. Veja que a foto desse Valmet modelo 68, o Valmet hoje em dia é chamado Valtra, esse trator é um trator antigo, ele tem quatro rodas, porém, somente as duas rodas de trás fazem força, transmite potência do motor para o chão. Então, ele é um trator chamado de quatro apoios, certo? Quatro rodas, com tração em duas rodas. Isso quer dizer que ele é um trator que tecnicamente é chamado de 4x2. É o 4 vezes 2 aqui, a forma que a gente representa. Vamos ver outros tipos de tratores. Esse modelo, ele, pelo próprio desenho dos pneus, nos dá a certeza que ele tem tração também nas rodas dianteiras. Ele tem tração nas rodas traseiras e nas rodas dianteiras. Só que, a hora que a gente vai analisar, o maior peso desse trator está atrás. Quem faz força realmente é o eixo traseiro. Tá? Quando eu ligo a tração, ela dá uma ajuda, ela auxilia na tração. Ela não tem a mesma capacidade de tração da roda traseira. Nós vamos estudar isso um pouco à frente do nosso curso. Então, apesar de as pessoas normalmente chamarem esses modelos de trator, que são muito comuns, como se tivesse tração nas quatro, ele é chamado de um trator 4x2 com tração dianteira auxiliar. Veja, essas três letras são as três primeiras letras da tração dianteira auxiliar. Ele é um trator 4x2 TDA, certo? Agora nós estamos vendo um trator com uma conformação um pouco diferente. Ele, curiosamente, está com dois pneus de cada lado.
Normalmente fala-se que ele está duplado. Existem outros termos conforme a sua região, mas é um trator duplado. Essa segunda roda é uma adaptação que eu posso fazer em qualquer trator, grande ou pequeno, com tração na frente, atrás e 4x2, 4x2 TDA, não faz diferença. Então não vamos considerar isso. Aqui, semelhante ao trator lá de 3 apoios, esse trator é um trator de 4 apoios. Essas duas rodas juntas só nos dão um apoio melhor, uma distribuição de peso melhor sobre o solo. Ele é um trator considerado de 4 rodas, né? São 8 rodas, mas 4 apoios. E pelo próprio desenho dos pneus com garra, ele tem tração, o motor joga rotação e potência em todos os 4 apoios deles. Mas, quando a gente olha esse trator, você vai ver que ele é um trator com a frente muito mais pesada. Esse trator ele tem parado a dianteira mais pesada, que quando ele começa a fazer força, esses pesos se equilibram. Pesos iguais fazem o trator fazer força igual. Então, nesse trator, a força que o eixo dianteiro faz é semelhante à força que o eixo traseiro é capaz de fazer. Então, esse sim é um trator de 4 apoios com tração dos 4 apoios, nas 4 rodas, como a gente fala normalmente. Ele é um trator 4x4. Tá? Então, vamos entender bem a separação desses dois casos do 4x2 TDA, tração dianteira auxiliar, e o 4x4. Aqui, outros modelos 4x4. Vejam que não precisa ser um trator grande, monstruoso, como o da foto anterior, para ter essa conformação, o seu chassi ser construído com uma conformação de pneus tamanhos iguais, né, e tração nas 4 rodas e elas fazendo força igual. Você consegue perceber nesses dois modelos aqui, ó, que o motor ele fica bem à frente, isso faz com que ele parado deixe a frente já mais pesada. Quando ele faz força e há um equilíbrio dos pesos, as 4 rodas fazem forças iguais. Esse também é um trator 4x4. A característica básica deles é um trator que tem mais peso na frente e tem rodas de tamanhos iguais. Tá? Aqui a gente mostra como é a distribuição de peso estático sobre os eixos. O que é peso estático? É peso com o trator parado. Da direita para a esquerda, eu tenho o trator que a gente chama de 4x2. Esse trator aqui, ó, esse Massey aqui. Veja que o pneu dianteiro é um pneu menor, sem garra. Por quê? Porque ele não tem tração. A dianteira é basicamente para dar direção ao trator. Quando esse trator está parado, se você colocasse ele numa balança, 30% do peso dele estaria no eixo dianteiro, mais ou menos, e 70% do peso no eixo traseiro. Seja ele um trator grande, um trator pequeno, mas nessa conformação. Aqui, nesse trator do meio aqui, ele é o quê? É um trator que tem, veja só, pneus maiores no eixo traseiro, pneus menores no eixo dianteiro, mas são pneus de garra. E se compararmos aqui, vamos com o ponteiro aqui no primeiro trator, bem maior, apesar de que esses dois tratores são tratores de potência semelhantes. Um é mais velho, outro um pouquinho mais novo, mas são tratores semelhantes. Esse modelo que tem tração na frente, mas onde a dianteira não faz tanta força quanto a traseira, que é o chamado 4x2 TDA, tração dianteira auxiliar, ele tem mais ou menos essa distribuição de peso aqui, os modelos desse formato de trator. 40% do peso no eixo dianteiro e 60% do peso no eixo traseiro. Isso falando quando ele está parado. Quando ele está fazendo força, a gente vai estudar mais para frente, a gente vai ver que há uma transferência de peso da dianteira para a traseira.
Então, a dianteira vai ficar mais leve do que a traseira. Então, ela vai continuar fazendo muito mais força, com muito mais capacidade de fazer força do que a dianteira. E o último caso, tá? O que nós chamamos de 4x4, vejo que é um trator com o motor bem à frente do eixo dianteiro. Isso proporciona a frente mais pesada quando ele está parado. Normalmente, esse tipo de trator tem em torno de 55% do seu peso no eixo da frente e 45% do peso no eixo traseiro. Lembrando que é parado. Quando ele vai arrastar o implemento aqui atrás, vai fazer força, parte desse peso vai passar da frente para trás, ele vai ficar mais ou menos 50% do peso no eixo dianteiro, 50% do peso no eixo traseiro. Pesos iguais, forças iguais. Então aqui nós temos um 4x2, um 4x2 TDA, tração dianteira auxiliar, e um 4x4.